Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo de 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Continuaremos na nossa caminhada, redescobrindo as afirmações e considerando as afirmações que Jesus faz a respeito dele próprio. É o 7 eu sou. Já vimos eu sou o pão da vida. Já vimos também que eu sou a luz do mundo. E nesta noite nós vamos considerar juntos eu sou a porta, ou a porta das ovelhas. João 10, de 1 a 10. Nós lemos assim as palavras ditas por Jesus. João 10, de 1 a 10. A minha versão é NVI, mas eu vou ler no nosso telão para poder acompanharmos na mesma versão. Em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, ele é ladrão e assaltante. É um contraste que Jesus faz a respeito dele e de todos os falsos messias que antecederam a ele, e não foram poucos, foram vários. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Então Jesus agora começa a falar com toda clareza e transparência, sem nenhum mistério, sem nenhuma analogia. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim entrará e encontrará relacionamento, dinâmica, liberdade. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou vida abundante. É interessante que todo esse texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto já onde Jesus opera maravilhas na vida de um cego de nascença. E tem toda uma narrativa no capítulo 9, né? Antes de entrar propriamente dito no capítulo 10, tem toda uma narrativa lá a respeito do cego, que foi investigado pelo Sinédrio. Quem foi que fez essa cura? Olha, ele cuspiu no chão, fez lodo com a terra, untou os meus olhos e falou: vá até o tanque de Siloé, que significa enviado. Eu fui e vejo. O que você fala dele? Eu não sei. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Havia uma relutância por parte dos religiosos da época em admitir e aceitar a identidade e a missão de Jesus. Até hoje, a conversão de um ser humano só se acontece de fato, se autentica, quando ele entende a identidade e a missão de Jesus Cristo. Por isso que em João ele é caracterizado e definido como eu sou, são 7 eu sou, reportando seus ouvintes a Êxodo 14, 2, quando Deus se apresenta a Moisés e diz: vai e liberta o meu povo. Mas em nome de quem eu direi? Vai e diga ao meu povo que o eu sou te enviou. Ou seja, eu sou o que sou.
por determinação da minha livre e soberana vontade. Não tenho começo, meio nem fim, eu sou eterno. Por isso eu sou único. Gosto sempre de orar a Deus declarando: não temos, não admitimos, não reconhecemos, não nos prostramos, nem adoramos nenhum outro Deus além de ti, porque não há. Não se trata de termos um Deus maior ou menor. Não há dimensão para qualificá-lo, para adjetivá-lo. Ele simplesmente é o único Deus. Por isso que toda a humanidade, credos ou incrédulos, comparecerão perante o tribunal de Cristo para prestar contas ao único Deus existente que deu origem a tudo que é visível e invisível. É fantástico o nosso Deus. É extraordinário quando você descobre a sua magnificência, a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder e, ao mesmo tempo, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E Jesus precisava, e ele gostava sempre de ratificar, de confirmar quem ele era, declarando: eu sou. Nas entrelinhas, para nós é simplesmente uma frase afirmativa ou uma redundância. Eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas na cultura hebraica, eles sabiam exatamente a quem Jesus estava se referindo. É por isso que todas as vezes que ele declarava eu sou, eles intentavam pegar em pedras para apedrejá-lo. E Jesus dizia: por qual obra vocês vão me apedrejar? Não é por nenhuma obra, porque na cabeça deles, dos ouvintes, Jesus cometia blasfêmias, porque sendo tu homem, te autodeclaras Deus. Aí é que Jesus vai falar a respeito da relação, no capítulo 10, da relação entre ovelha e pastor. Porque na relação entre o serzinho vivo, o ser vivo, ovelha e o pastor, é exatamente essa dinâmica. Não sei se algum de vocês já tiveram a experiência de ver o que é a fala de um pastor para os ouvidinhos das ovelhas, e elas podem estar em 500. Se a tua ovelha são 100, e ela, ao conhecer a sua voz, a 100 sai exatamente na sua própria direção única, e os demais 400 vão para os outros pastores porque conhecem a sua voz. E eu já vi isso acontecer. É extraordinário. É por isso que Deus nos qualifica como ovelhas, pela docilidade, pela submissão, pela fragilidade e por tudo aquilo que a ovelha representa. Bertoldi, obrigado, Bertoldi. Ovelhinha querida, obrigado. Todos nós somos ovelhas, queridos. Então Jesus vai se apresentar aqui como o sumo pastor, e ele vai exemplificar a relação dele com como que ela se daria, e ele como pastor, né? E aí ele vai contar toda essa narrativa que vai do versículo 1 até o versículo 6, ele vai fazendo uma narrativa. E os ouvintes dele não entenderam muito bem. Olha, ouvimos ele falar a respeito disso, mas não tem nada a ver. Eu acho que ele está meio viajando na maionese aí no que ele está falando, não tem nada a ver. Aí Jesus deixa a ilustração de lado e ele começa a falar claramente. Eu sou, versículo 7. Então Jesus afirmou de novo dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Interessante que em Jerusalém, na parte norte de Jerusalém, tem a porta das ovelhas. Foram os sacerdotes os primeiros a recuperarem essa porta das ovelhas no tempo de Neemias, quando eles voltaram do cativeiro, devido à importância dessa porta. Por que ela era chamada a porta das ovelhas? E por que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas? Aquela porta passavam apenas os animais que eram direcionados para o templo, para serem oferecidos em holocaustos, em sacrifícios. Ali próximo daquela porta tinha o tanque de Betesda, onde aquele paralítico foi curado. Mas aquela porta tinha e tem até hoje um significado espiritual.
Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. A grande diferença entre Jesus ser a porta e aquela porta literal e física é que as ovelhas que entravam por aquela porta, elas seriam sacrificadas e mortas. E Jesus, contrastando com aquela porta, ele diz, eu sou a porta das ovelhas e quem entra por mim achará pastagem, entrará e sairá, encontrará liberdade, terá acesso. Mas eu sou essa porta. Eu sou o sacrifício e eu sou a porta. Eu sou tudo em todos. E sou acessível e abençoador a todos aqueles que entrarem por mim. Entrarem no quê? Em que espaço? A dimensão do espiritual, queridos. A dimensão da relação espiritual com o Deus Todo-Poderoso. Muitas portas tentam se abrir pelo mundo, mas nenhuma delas corresponde à porta das ovelhas a qual Jesus se auto-identifica. Isso exatamente para nós entendermos que toda construção e constituição, seja dos mandamentos, dos sacrifícios, holocaustos, tenda do encontro, templo, toda essa construção, Paulo, o apóstolo, ele vai nos dizer em Corinto, que era figura de algo maior e real que viria, fundamentando-se na teologia paulina, na pessoa de Cristo, porque nele se resume, nele se concretiza, nele se define todas as coisas, nos céus, na terra. Nele é construído a possibilidade do nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Não é as tuas virtudes ou as minhas virtudes, é a mediação dele que nos outorga a possibilidade e o direito de entrar por aquela porta e sair, não ser sacrificado, porque ele já foi. Você vai entender isso muito bem no livro de Hebreus, porque uma vez ele adentrou ao Santo do Santo e oferecendo-se a si mesmo, efetuou uma eterna redenção. Portanto, temos ousadia para entrar no Santo do Santo, não mais através de sangue de bodes e ovelhas, mas através do sangue do Cordeiro, o qual, oferecendo-se a si mesmo uma só vez, operou uma redenção para todo sempre. Amém, queridos? Isso é palavra de Deus, que deve marcar o seu coração, estabelecer tua segurança de salvação, porque tem muitos cristãos que a segurança de salvação, de vida eterna, é muito frágil. Então oscilam por não terem a compreensão dessa porta que acessou e que ela é uma porta completa, é um caminho sem volta, é uma absolvição total, é uma regeneração, uma justificação, uma glorificação futura. Por não entendermos isso, muitas vezes nós nos baseamos na nossa virtude. E aí a tal da vida abundante fica pela metade, vivemos 50% de vida abundante. Mas nesta noite Jesus vem até nós para dizer, meu filho, na tua santificação, qual porta você está entrando? Da lei, da moralidade, do moralismo? Ou a porta que Jesus Cristo graciosamente abre e pela graça nos possibilita vivermos aquilo que Deus propõe para cada um de nós. Primeiro, considerando Jesus como uma porta. Que porta? Que acesso é ele? O que vem depois dessa porta? O que ele nos proporciona? Segundo o texto, a salvação, porque aquele que entrar por mim será salvo. Salvo do quê? Salvo até de você mesmo. Sabiam que uma das pessoas que mais conspiram contra si próprio somos nós mesmos? Nós somos considerados pela psicologia como os autossabotadores. Nós sabotamos as nossas emoções, a nossa espiritualidade, nós cobramos de nós o que não temos a oferecer, esperamos de nós o que não temos a dar, e aí nós temos grandes dificuldades, principalmente nas nossas emoções. E a porta que Jesus ela traz para nós uma salvação em todas as dimensões da existência humana.
salvação de um psique de autorreprovação, salvação de memórias que de repente lhe foram impostas, como por exemplo palavras malditas. Você não vai a lugar nenhum, você não serve para nada, você não tem inteligência, teu irmão é melhor, tua irmã é melhor. Quantas vezes todas essas questões envolvem, compromete a nossa alegria da salvação. Quando na verdade Jesus é essa porta que vem nos possibilitar essa salvação. Romanos 8, 38 e 39 nos diz o seguinte. Paulo escrevendo nos diz sobre essa segurança de salvação e essa possibilidade de sermos mais do que vencedores. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade e nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do quê? Que está em quem? A porta! Cristo Jesus, se você entrou por ele, ele é essa porta dessa garantia. A Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse não é um cântico romântico. Tem gente que lê 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens não tivesse amor, né? Tem gente que lê como se fosse um poema. Não, isso não é poema. Isso é afirmativa teológica, bíblica e categórica. Você entrou por essa porta chamada Jesus, você atravessou os portais da condenação e você entrou no universo da absolvição e do perdão. Portanto, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, os quais não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. É Romanos 8:1. Mas nesse cântico, Paulo enaltece, ele glorifica a Cristo, porque ele tinha convicções. A sua fé era fundamentada em convicções, em certeza, mas não certeza emotiva, mas convicções com base na palavra. Por isso que o livro dos Salmos, capítulo 119, fala tão intensamente: ame a palavra de Deus, debruce na palavra de Deus, faça da palavra de Deus luz para o teu caminho, porque Jesus é a porta, mas a Bíblia é o farolete que vai te iluminar em cada passo que você vai dar na sua vida. Constantemente nós estamos repetindo deste púlpito, precisamos voltar à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, precisamos voltar às bases bíblicas, porque é isso que vai nos dar robustez e firmeza em todos os sentidos. Então a primeira coisa que Jesus como porta se apresenta para nós, porta da salvação. Amados, eu gosto muito do raciocínio que nos coloca na seguinte posição. Quando Jesus efetuou um sacrifício de alcance eterno, significa que Deus foi lá no seu passado e salpicou o sangue do Cordeiro sobre ele. Significa que Deus está no seu presente, salpicando na sua vida o sangue do Cordeiro, para que os teus pecados cotidianos sejam perdoados. Mas significa também que por ser ele eterno, ele esteve no meu e no teu futuro, que ainda não vivemos, ele esteve lá e salpicou, cobriu o sangue do Cordeiro. Por isso que não há mais condenação sobre nenhum de vocês. É porque essa porta ela é segura. Entrará, será salvo, entrará e sairá. Haverá relacionamento e não condicionamento. Então é muito interessante esse raciocínio, porque ele vai dar a você não o direito de eu peco porque Deus perdoa, mas vai dar paz ao seu coração de filhinhos, não pequeis. Porém, se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Confessem os vossos pecados a Ele, e Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Amém, queridos? Essas possibilidades que nós passamos a viver e a desfrutar ao atravessarmos esta porta que é Jesus.
A porta da salvação. Segundo lugar, ela é uma porta de libertação. Amados, não podemos declarar, ou devemos evitar de declarar e cantar que somos livres só pelo o sangue do Cordeiro, se nós continuarmos a viver escravizados. Há uma incoerência, porque quem entra pela porta adquire a salvação, ele adquire também a liberdade de entrar e sair. E nessa liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, ela precisa ser vivida na sua intensidade e beleza e graciosidade. Não acontece automaticamente. Aprender a ser livre é um exercício mental, espiritual, emocional e até mesmo físico. Porque você vai precisar conhecer a você mesmo, você mesma, e trabalhar o seu mundo interior dentro da perspectiva divina. Porque nós não vivemos pelo que vemos. Porque o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. E os nossos valores são valores eternos, porque estamos enraizados, mergulhados na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor, que veio nos dar salvação e veio nos dar libertação. João 8,36. João 8,36 nos diz assim: portanto, se o Filho ou a porta os libertar, vocês, de fato, vocês serão livres. 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 Não para fazer o que quer, mas livres para obedecer e cumprir, e fazer cumprir e acontecer na sua vida a vontade do Pai. Antes, nós éramos por natureza escravos do pecado e vivíamos afastados, mas agora, por causa da porta que acessamos e o sacrifício que ele efetuou no Calvário, nós somos livres, não para fazer o que queremos, mas para cumprir os desejos e os desígnios do Pai nas nossas vidas. Amém, queridos? Isso é ser livre. O contrário disso é viver de libertinagem. E hoje em dia está muito comum, né? Muitos cristãos que dizem que entraram pela porta que é Jesus, mas acabam construindo sua própria teologia, sua própria moralidade e a sua própria ética. Por isso que estamos estudando ética cristã, ética de Cristo, nos domingos pela manhã. Lucas 4, 18 e 19 nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus declarando aos seus conterrâneos, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Amém, queridos? Libertação. Se existe algum sentimento, algum pensamento, alguma intenção que não corresponde com o projeto de Deus para a sua vida, e isso tem escravizado você, leve ao Cristo libertador. Passe pela porta da libertação. Porque Deus não nos chamou para sermos escravos, mas sim para sermos livres e conscientes e amá-lo no corpo, na alma e no espírito. E a Igreja de Jesus é um instrumento para te ajudar a descobrir a beleza da liberdade que há em Cristo Jesus. Porém, não faça da liberdade com a qual Cristo nos libertou para viverem em libertinagem, porque aí as consequências são terríveis. Jesus também se coloca como sendo a porta da segurança. Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema. Deus dizendo através do profeta Isaías, lá desde o passado. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Porta da segurança.
Quanta insegurança quando você não entrou ainda, ou quando você deixou de entrar na porta da salvação. Quanto temor do juízo vindouro, quando de repente você não entendeu o processo de salvação que Jesus Cristo, que Deus em Cristo efetuou na minha e na sua vida. Quanto peso de consciência e sentimento de culpa tem retardado o crescimento e o desenvolvimento de tantos cristãos, homens e mulheres, por não entrarem nessa porta, tanto da segurança como a porta da esperança. Da segurança, aliás. Próxima porta que Jesus é para nós e representa é a porta da esperança. Que esperança? Esperança da eternidade, queridos. Esperança de que quando eu e você descermos à sepultura, seremos arrancados de lá pelo poder e a virtude do Espírito de Deus, o mesmo que ressuscitou a Cristo, e nos conduzirá à presença do Pai Celestial, aonde já estaremos em estado de gozo, aguardando tão somente a consumação da história de todo o universo, e quando Deus julgará todos. Mas nós que entramos pela porta da salvação, entramos pela porta da libertação, e agora temos segurança em Cristo Jesus, em Deus, podemos ficar tranquilos. Tranquilos. Repito, não pelas nossas virtudes, mas porque entendemos aquilo que Jesus fez por mim, por você, e isso nos dá total segurança. E a porta da esperança, nós podemos ler, é muito importante esse conceito de esperança, porque em esperança nós somos salvos, mas a esperança que se vê, a esperança que nós temos, nós não vemos, mas ela já marcou o nosso coração pela presença gloriosa do Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz assim, olha, que o Deus do quê? Olha aí, ó. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria. Há alegria sem esperança? Não. Então por que a vida de muitos cristãos são tão abatidas e contritas? Você precisa reentrar por essa porta da esperança e ter um encontro com o Deus da esperança, porque é Ele que vai encher de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem e no que mais? Percebe a teologia do apóstolo Paulo? Ela tem tudo a ver conosco hoje. Mas nós precisamos ter a disposição e a iniciativa de entendermos que aqui nós estamos falando, Jesus está falando de relacionamento. Não é algo que você entra pela porta da salvação e tudo passa a acontecer. Você entra pela porta da salvação e entra pela porta que é o próprio Cristo e você é potencializado a viver uma outra dinâmica de vida, porque aquele que está em Cristo é o quê? As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo, querido. É muito lindo a Escritura. Eu estou ficando apaixonado pela Escritura de novo. Mas eu tenho dito isso. Às vezes você lê a Escritura e ela parece um livro mórbido. Mas de repente você ora ao Pai, Senhor, que essas palavras saltem aos meus olhos, abrasem o meu coração e transformem o meu mundo, o meu psique, minhas emoções, minha visão de mundo. E eu acho que é isso que está acontecendo. Porque cada vez que vai ler as Escrituras, você olha assim e fala, caramba, não sabia que tinha tudo isso aqui. Redescubra, amado. Redescubra. A igreja do século XXI, ela é muito cheia de conhecimento, mas ela é a igreja de Laodiceia, queridos. Sabe o que é a igreja de Laodiceia? Tem tudo e não tem nada. Tem todos os recursos, mas pouco faz. Pior, eis que estou à porta e bato, disse Jesus para a igreja de Laodiceia. Sabe por quê? Porque os crentes de Laodiceia se tornaram tão autossuficientes que deixaram de entrar pela porta que é Jesus. E ele estava do lado de fora. Por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entro. Vou cear com você, vou conviver com você, vou instruir você, vou guardar você, vou te abençoar.
Não deixarei a tua vida entrar em monotonia, desespero, angústia ou religiosidade. Te tornarei um homem ou uma mulher espiritual e te levarei a contemplar a majestade e a glória. Todo mundo ficou encantado com a Ártemis, pela distância que foram, né? Por terem dado volta na lua. Queridos, tudo isso é minúsculo mediante o que Deus revelará. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas é preciso entrar pela porta. Porque se não entrar pela porta, é ladrão e salteador, é escorraçado, o porteiro não abre, ele só abre para o legítimo pastor e as suas ovelhas. Ser conduzido a pastos verdejantes é isso, amado. É entrar pela porta que é Jesus e desfrutar das delícias desse relacionamento. É caminhar no universo material humano e ao mesmo tempo transcendente, divino, espiritual, eterno. Tudo isso depende de como eu e você nos relacionamos com a pessoa de Jesus. Além de ser a porta da esperança, a última porta que eu cito aqui é a porta da vida plena, completa, satisfeita. Como há descontentamento na vida dos cristãos hoje em dia? Há mais cristãos murmurando de Deus do que gratidão e alegria. Como vai, meu irmão? Estamos indo. Como vai, meu irmão? Estou bem, pastor. Graças a Deus e pela glória do Deus Todo-Poderoso. Mas escuta, o emprego lá, os ganhos. Bom, o salário, o pastor sabe como é que é, né? Anda meio rasinho. Como diz o outro, salário, ó, pequenininho. Isso tem nos dado algumas lutas, pastor. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi com um homem fantástico. Primeiro eu aprendi com o meu mestre Jesus. Na sua simplicidade, o que ele valorizava e o que ele nos ensinou. Mas aprendi com outro que aprendeu com ele, que fala assim: sede vós imitadores de Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E sabe o que esse homem diz? Filipenses 4, 10, 13. Aprendi com ele, pastor, a ser um homem, uma mulher que vive com contentamento. Não é acomodação, é contentamento que sabe lidar com toda e qualquer circunstância. Ele pega o texto um pouquinho antes para vocês poderem compreender. Paulo, escrevendo aos Filipenses, agradece pela contribuição financeira, a oferta que eles enviaram para ele, Paulo, mas os instrui a saber que ele não dependia dessas ofertas, mas ele ficava feliz. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram seu interesse por mim. Din-din que mandaram para ele. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Queridos, Paulo, eu imagino o semblante de Paulo, ele já frange a testa, igual, olha, irmãos, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, eu não sou carente de ajuda, pois aprendi o quê? Eu quero que todos leiam, porque é para cada um de vocês. Porque aprendi. Se você descobrir isso, se você assimilar isso na sua alma, se você encarnar, interiorizar essa verdade, é mais do que você ganhar milhões no Mega Sena. Vai te valer por toda a vida. Sabe por quê? A vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. A vida de um ser humano consiste nessa autorrealização incircunstancial, acima das circunstâncias e das variações. Então, Paulo vai nos ensinar. Por quê que ele vai nos ensinar? Porque ele entrou pela porta, que é Jesus. E ele declara que depois que Jesus cruzou o caminho dele, nunca mais ele foi o mesmo.
O encontro que ele teve com Jesus mudou toda a visão de mundo, de reino, visão da vida, e ele se tornou o grande apóstolo Paulo exatamente por isso. Qual outro versículo? Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o 13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Isso não é positivismo cristão, amado. Porque o que Paulo está dizendo aí, não é que ele vai conseguir todas as coisas porque ele é fortalecido por Cristo. É que ele pode não conseguir nada, mas ele continua fortalecido porque a sua fé está acima de toda e qualquer circunstância. Por que Paulo disse isso? Ah, pastor, é porque ele era Saulo e depois ele virou Paulo de Deus. Não, amados. É porque ele entrou pela porta chamada Jesus. É que o encontro que ele teve com aquele que é a porta transformou a sua vida completamente, radicalmente. Mas talvez você diga, mas pastor, Paulo é Paulo. Você é você. O mesmo Espírito que moveu Paulo tanto a escrever como a desenvolver essa capacidade de superação e de contentamento e satisfação é o mesmo Espírito que habita na minha alma e na tua alma, no teu coração. Desfrute desse relacionamento com o Espírito de Deus, porque a porta veio e se colocou à nossa disposição, e depois ele diz, eu vou voltar, porque é melhor, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, então eu preciso ir. Vocês vão entender que eu sou a porta e vocês vão viver intensamente tudo aquilo que eu deixei como instrução para vocês, porque eu deixarei de mim mesmo para habitar em vocês o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Portanto, querida igreja, querido irmão, amigo, se tivermos algum visitante aqui conosco, que eu pergunto, você tem certeza da sua salvação? Você diz, não, pastor, eu não tenho. Nesta noite, você pode sair daqui com a certeza de que você é um homem e uma mulher perdoado, salvo, sem nenhuma condenação. Mas, pastor, o senhor não conhece o meu passado? Ele conhece, ele sabe. E ele tem o poder para perdoar. Porque mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ou tão brilhantes como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Porque eu sou a porta da salvação, a porta da libertação, a porta da segurança, a porta da esperança ser renovada, e sou a porta para você alcançar vida plena, vida com qualidade. Essa é a vontade do Pai. Por isso Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem por mim entrar, achará pastagem, entrará e sairá. E será um homem e uma mulher abençoado, abençoada sobre a face da terra. Pergunto, apenas 2 vezes eu vou perguntar. Há alguém aqui entre nós que ainda não experimentou, não entrou por essa porta, não conhece Jesus Cristo, não conhece a libertação dele, ainda não tem certeza de vida eterna ou de salvação? Há alguém aqui entre nós? Levanta a mão. Alguém que gostaria de entrar por essa porta, entregando a sua vida a Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor da sua vida? A porta está aberta, como está aberta a porta do nosso templo. Porém, compete, é um direito dado a cada ser humano a decidir se deseja entrar por essa porta que é Jesus ou se mantém na sua posição religiosa. Nós aqui respeitamos profundamente toda e qualquer decisão. Porém, continuamos a insistir. Não há em nenhum outro nome dado entre os homens sobre a face da terra pelo qual devamos alcançar a salvação. A única possibilidade é
a porta das ovelhas, e o seu nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Se alguém se interessar, quiser tomar essa decisão, não teve a devida coragem, vamos estar à porta do templo e você pode nos comunicar pessoalmente e nós vamos orar por você. Vamos orar ao Pai e vamos continuar a nossa adoração louvando ao Deus Todo-Poderoso. Assentados mesmo como os irmãos estão. Senhor Jesus, caminhar contigo é lindo. Entrar pela porta, que é a tua própria pessoa, é maravilhoso. Porque ao entrar por ti, os portais da eternidade se abrem. Os mistérios eternos que constituem o teu reino e a tua glória se manifestam a nós. A nossa alma se enche de alegria e de renovo. A nossa mente é tomada por uma profunda convicção e certeza de que somos perdoados, somos filhos e filhas amados do Deus Todo-Poderoso. Temos a eternidade já preparada para nós, porque o Senhor já esteve no nosso futuro e na nossa eternidade e nos garante a vida eterna, o reino eterno do Cristo, aonde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, aonde a lua, tão cobiçada pela humanidade hoje, nem ao menos existirá, porque o próprio Deus será a nossa luz, iluminará o nosso dia e a nossa noite. Será um Deus sempre como é, presente e real nas nossas vidas. Por isso, Jesus, tu que se tornaste a nossa porta de entrada às mansões celestiais, nós te amamos, Jesus, e queremos te conhecer cada vez mais. Por isso, nesta noite, em teu nome, eu quero, além de te agradecer, eu quero te pedir que o teu povo aqui presente, cada irmão, cada irmã, seja desvendado os mistérios do teu conhecimento, revelado através do teu Espírito Santo e da tua palavra. Muito obrigado por essa noite, Jesus. Muito obrigado porque tu és a nossa porta. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Louvamos o teu nome porque além de estar conosco, o Senhor está à direita, à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. Obrigado, Jesus. Que o teu amor e a tua graça continue nos abençoando. E que o teu Espírito Santo continue nos iluminando. E que possamos redescobrir o valor, a preciosidade, a beleza da tua palavra. Porque é ela que nos traz instruções, sabedoria, discernimento, poder e autoridade. Oramos assim agradecidos e continuaremos a te louvar nesta noite, orando sempre em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.